Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 26 de agosto de 2019. Abuso de autoridade. O recado que as ruas deram ontem durante protestos em 21 estados e no Distrito Federal. Too Young to Die. A precoce e desconcertante partida da escritora e atriz Fernanda Young. Postura inédita. Juiz de São Paulo e Vasco para jogo em razão de gritos homofóbicos vindos da torcida. Esses são alguns destaques do Morning que está começando, e você aí, começando o seu dia também no seu home office, se locomovendo para o trabalho nas grandes cidades, preso ao trânsito. Vai ouvindo o Morning Show, muito bom tê-los conosco até às 11h30. Seguimos por aqui, vem com a gente. Fala, Vini Moura, bom dia, meu rapaz. E aí, Ed? Tudo bem? Que isso? Nossa, segundou legal, hein? Ai. Quase não vim hoje. Fez o Wolf Maia lá? Você gostou? Tá bem. Bom ator. Não, quase que não saí da cama hoje. Difícil, né? Nossa, esse frio aqui em São Paulo, né? Do quentinho ali. Debaixo das cobertas, né? Mas enfim, né? Tem que trabalhar. A semana começou, portanto, nós vamos hoje com a hashtag Segundou no Morning. Hashtag Segundou no Morning. Você participe com a gente. Vamos para os assuntos mais comentados do Twitter e você pode ter a sua participação exibida aqui no programa. Bem criativa, né? Será que a pessoa vai se... Você vê que a preguiça tomou bom. conta até da produção, né? Porque é uma hashtag realmente bastante criativa. Falado, Vini, tá? Da nossa hashtag, eu convido você, encorajando a participar aí da nossa enquete no Morning Show, pelo nosso WhatsApp, mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. Queremos ouvir sua opinião sobre todo esse caso envolvendo aí as queimadas na Amazônia. Mande pra gente uma mensagem em vídeo comentando a postura do Brasil em relação aí ao posicionamento de líderes mundiais. Como está rolando esse embate, por exemplo, entre o presidente francês Emmanuel Macron e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. 11 931 17 1009. Aguardamos sua opinião em vídeo, tá certo? No mais, você pode nos acompanhar em imagem pelo aplicativo da PAN, pelo portal jp.com.br, também em nosso canal no YouTube e nas mídias sociais, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Foi enterrado ontem à tarde em Guarulhos, na Grande São Paulo, o corpo da atriz, roteirista e apresentadora Fernanda Young, criadora da série Os Normais. Ela morreu aos 49 anos na madrugada de domingo. Fefito, vamos lá para os detalhes dessa triste notícia que pegou, quer dizer, uma morte já é por si só, né, algo que nos deixa aí mais reflexivos com relação ao que estamos fazendo aqui, o porquê, né? Mas a morte de uma pessoa como a Fernanda, jovem, com 49 anos apenas, uma brilhante roteirista, escritora, atriz, é de chamar a atenção mesmo, tanto que a comoção gerada aí no meio artístico não foi pouca, né? Nossa, é muito difícil dar essa notícia. Aliás, é muito difícil começar essa notícia, porque há tanto a se falar sobre a Fernanda Young, que é uma das autoras mais mordazes, mais afiadas, assim, e de humor mais humano e ao mesmo tempo complexo da dramaturgia nacional. Ela é muito conhecida por seu trabalho na TV, mas também é uma profícua autora de livros mesmo. Se arriscou na poesia, se arriscou na prosa ficcional, começou a escrever aos 16 anos, inclusive, em breve, um romance escrito aos 17 anos e perdido, recentemente achado na forma de manuscrito, deve ser publicado em homenagem a ela. Deve sair em novembro desse ano. Já era um plano dela publicar esse primeiro romance. A Fernanda é responsável por sucessos como Os Normais, que além de ficar muitos anos na televisão, também ganhou 2 filmes. Ela fez uma série que recentemente maratonei, acho muito divertida, inclusive, chamada Surtadas na Yoga, no GNT, e lá ela também atua. Ela escreveu Os Aspones, O Dentista Mascarado, Vade Retro
e várias outras Chipados, séries da né? Globo. Chipados com a Tata Werneck e o Eduardo Stablish. E o primeiro lá no início, lá, a Comédia da Vida Privada, né? Comédia da Vida Privada, ela era uma das roteiristas, mas ela começou mesmo na Globo de uma maneira que pouca gente sabe. Em 1991, ela foi atriz em O Dono do Mundo. Tinha um papel lá, bem pequenininho, mas foi a entrada da Fernanda Young na Globo. Por que a Fernanda Young partiu tão cedo? Ela era muito apegada a um sítio que ela tem no interior de Minas Gerais. Um amigo em comum que eu tenho com ela, inclusive, já havia presenteado ela com gansos para esse sítio. Então ela vivia indo ao sítio com amigos. E ela resolveu passar o final de semana nesse sítio em Gonçalves, em Minas Gerais, onde ela ia estudar o texto da peça em que ela estrearia daqui a 2 semanas, em parceria com a Fernanda Nobre. Essa peça, inclusive, seria a primeira vez no teatro da Fernanda que havia feito um monólogo apenas, e dessa vez fazendo drama ao lado da Fernanda Nobre. Na peça elas fariam um casal homossexual, discutindo a relação pesadamente e ao mesmo tempo que discutiam a arte. Fotos das duas de divulgação da peça, inclusive, tinham sido colocadas na imprensa na semana passada e as duas estavam nuas nas fotos, de super bom gosto, super bonitas. Aliás, a Fernanda nunca teve muito pudor com sua nudez, tanto que posou para Playboy em edição de aniversário, foi uma exigência, e também sendo a própria entrevistada da revista de sua nudez, porque ela não queria mostrar apenas o corpo, tinha muito a dizer, inclusive. Na mesma época, ela lançou um livro chamado O Pau, e lembro que a entrevistei por telefone nessa época e agradeci por ter que falar isso, nesse sentido que você tá pensando aí, num jornal impresso. E ela falou isso na entrevista depois. O Fefito, eu me lembro, acompanhando as reportagens sobre a morte dela, ela dizia que a situação onde ela se sentia mais exposta e vulnerável não era nua, fisicamente nua, mas escrevendo poesias. Pois é. Através das poesias, né? Pois é. Fefito, e só uma correção, ela foi enterrada no cemitério de Congonhas, Congonhas, na Zona Sul, tá? É Congonhas, corrigindo uma informação aqui errada no nosso roteiro. E aí, continuando... E também, só perdão, o que você falou aí dela posar nua pra Playboy, e ela listou na época, né, os 10 motivos do porquê ela posar nua para Playboy. Então ela colocou lá como primeiro motivo, salvar o erotismo da breguice. Aí outro dos motivos era por pura e simples vingança. Então ela tinha esse humor ácido, né, essa verborragia. Sim. Era muito característica da personalidade dela. Pois né? E por falar nisso, aliás, a última coluna dela pro jornal O Globo, ela era colunista toda semana, toda segunda-feira tinha a coluna dela, é sobre cafonice. E ela atrela a tal cafonice a pessoas que têm uma síndrome, ou melhor, uma queda pelo autoritarismo, que vão protestar a favor. Isso, texto dela, que gostam de ganhar autoridades para dar carteirada, que não enxergam corrupção onde existe. É um texto muito legal, mas a Fernanda Young morreu de asma aos 49 anos, teve uma crise asmática no começo da noite em Gonçalves, tentou se cuidar, acabou que não melhorou. À 1 da manhã, acompanhada de uma amiga, chamou uma ambulância, foi de ambulância até um hospital em uma cidade perto, chamada Paraisópolis, e lá morreu às 3 da manhã. O corpo começou a ser velado às 11h30 da manhã, já aqui em São Paulo, foi enterrado por volta das 4. Vários amigos, como Marisa Hort, Mônica Iose, Fernanda Nobre, o Marcelo Sebá, que é meu amigo em comum com ela, estiveram presentes no velório da Fernanda Young, assim como o marido dela e grandes parceiros de trabalho, o Alexandre Machado. A Fernanda e o Alexandre têm 4 filhos, um deles é a Estela May, que fez, inclusive, um desabafo nas redes sociais em homenagem à mãe. A Estela May escreveu o seguinte, eu mandei a imagem aí, Bruno, se quiser dar uma olhada. Mamãe, eu nunca doí tanto, mas sei que você voltou pras Pleiades a 444,2 anos-luz daqui, para relatar os dados que você adquiriu da Terra. São todos uns mesquinhos tontos que só fazem merda, mas às vezes amam e se divertem. Você amava e se divertia. Você deixava para trás a obra mais perfeita que já vi. Todos os textos, todas as brilhantes ideias de Jerico que nem chegaram a ser realizadas. Pode deixar que eu realizo, ela diz. E os poemas, aqueles lindos poemas. Ai de quem apagá-los das paredes. Quantos anos você fitou? A Estela tem 19 anos. A Fernanda tem, inclusive, um filho pequeno,
de muito pouco tempo, se não me engano tem 2 anos, e também tem 2 outros filhos crianças. A Fernanda estava, inclusive, trabalhando agora num outro projeto. Ela tinha um projeto para o GNT, planejava levar Surtadas na Yoga para o teatro, que era a série do GNT, e desenvolvia junto com o Alexandre Machado a 2ª temporada de Chipados. Agora, o destino da série, estrelada pela Tata Werneck e pelo Eduardo Sterblich, é incerto. Eu apurei que a Globo deve esperar passar esse período de luto para sentar com o Alexandre Machado e decidir em conjunto se faz uma homenagem a Fernanda Young nessa 2ª temporada ou não. Curioso é que a obra da Fernanda Young ela é repleta de referências à asma. Em Uns Aspones, por exemplo, que é uma série sobre assessores de porra nenhuma, isso significa a abreviação de Aspone, sobre funcionalismo público e tudo mais, 3 personagens sofrem de asma. Tem sempre alguém com uma bombinha. E um dos livros dela, ela diz que a asma ficou mais leve depois dos 14 anos e quase imperceptível na vida adulta. Isso como depoimento pessoal. É uma tragédia. Outros famosos, como Fernanda Torres, se manifestaram. Marisa Hort, com quem ela atuou no Saia Justa. A Marisa Hort publicou uma foto dela com a Rita Lee, dizendo, no lançamento do livro da Rita, como a gente riu. E publicou uma outra foto dizendo, eu te amo, Fernanda. Marisa Hort, que atuou com ela, tanto em Os Normais como em Os Aspones. A Fernanda Torres também publicou uma homenagem dizendo que bom que ligou pra ela pra dizer que tinha gostado muito de Chipados. Numa nota muito pessoal de um outro amigo, eu vi que, por exemplo, ele não conhecia ela, mandou um e-mail dizendo que queria conversar com você sobre escrever. Não fica com medo, eu não tô te perseguindo. E ela chamou ele pra um café do lado da casa dela. Então, esse era o tipo de pessoa que era a Fernanda Young, uma pessoa generosa, afiada e que ainda tinha muito a fazer. E a asma, né, Fefito, ela comete aí 300 milhões de pessoas no mundo, viu, Edgar? Provoca mais de 2.000 mortes por ano. Só no SUS aqui no Brasil, a asma é responsável por levar 350 mil pessoas. E como o Fefito falou, né, é uma doença que ela pega mais ali essa classe, né, das crianças e dos idosos, mas é uma doença que você tem que, mesmo assim, quando você está numa fase média ali da vida, continuar com o tratamento, né? Porque quando você tem uma crise de asma, isso pode levar você à morte de fato em minutos, se você não tiver ali uma medicação, as famosas bombinhas, né, Edgar, que são vistas até como uma forma de preconceito, de zombaria por algumas pessoas. Tem o uso regulado, né? Porque isso aí é o efeito colateral de muitos desses princípios ativos. É exatamente a questão da taquicardia, do coração ali. E as reações acabam variando, né, de pessoa para pessoa. Tem os sintomas ali, os principais sintomas são a dor no peito, uma falta de conseguir respirar, oxigenação. A oxigenação. Enfim, a gente não sabe qual foi direito aí o diagnóstico da piora em Fernanda. climas frios, né? Que piora em climas frios. No frio. Então não sei se no sítio estava frio, mas aqui em São Paulo a gente deve ter tido uma demora ali, talvez, no atendimento também, né? Por ser uma cidadezinha mais afastada. Enfim, a gente lamenta mesmo porque foi uma morte muito precoce de alguém que produzia muito para a arte aqui Trabalhava no Brasil. muito. Exatamente. Ela tinha essa característica do texto ágil, né, Fefito, da criatividade mesmo. E, enfim, como a gente falou, essa personalidade forte dela, super tatuada, que falava o que pensava, né? E quando ela esteve aqui no Morning Show, Edgar, há 3 anos atrás, ela falou justamente sobre como que ela enfrentava o preconceito e as agressões por ser uma mulher autêntica. Vamos ver. Eu fui agredida no Saia Justa, literalmente, levei um tapa na cara 2 vezes. Fui processada também no Saia Justa, mas por outro motivo. Recentemente tive que abrir um processo com uma pessoa no Instagram. Recentemente teve uma outra agressão que merecia um processo, mas aí eu já não estou mais a fim de ficar gastando o dinheiro que gastei. Mas estou fazendo uma pesquisa forte para conseguir fazer isso sem advogado, que é algo razoável. Mas é aquela coisa, gente, assim, cadê o tempo? Cadê o giga-tempo? Mas eu não deixo barato, não, porque eu não cheguei aqui capinando sentada, roubando, passando ninguém para trás, herdando. Então, eu sou realmente uma pessoa extremamente geniosa. Mas tô com medo. Tá aí, então. Pois é, e aliás, cabe muito bem a gente ter usado esse trecho, porque nas redes sociais, acredite você, houve quem fosse justificar
a morte da Fernanda Young, por ela ser uma crítica ferina do que está acontecendo no Brasil hoje. Teve gente dizendo que o Brasil estava passando por uma limpeza. Olha, se isso é limpeza, o Brasil anda mais sujo do que nunca. É preciso ter muita falta de consideração, de empatia e amor no coração para ir soltando esse tipo de chorume nas redes sociais. Um fato curioso sobre redes sociais. De ontem para hoje, o perfil da Fernanda Young ganhou mais de 50 mil seguidores, mesmo sabendo que ela não postaria nada. Seu último post é uma foto do sítio em Gonçalves, lugar que ela tanto gostava, dizendo: onde queres descanso, sou desejo. E anteontem, melhor, 2 dias antes, ela ainda publicou um texto falando sobre ser chamada de louca e tudo mais, e nesse texto tem uma frase muito emblemática, e é uma frase que tá muito certa. Estou longe de encerrar a minha jornada nessa orbe. Tava mesmo, Fernanda, vai fazer muita falta. E essa colocação que você colocou aí da política, né, Fefita, é curiosa porque ela mesma se definia como uma anarquista política, né? Que ela até falou na época da eleição da Dilma com a Aécio, que ela havia votado no Aécio, mas quando descobriu ali as falcatruas, né, fez críticas, falou: eu não tenho político de estimação, não. Então ela não tinha essa, né, de partido, de lado. Ela falava o que pensava e por isso mesmo era rotulada a cada hora de um lado daquilo que ela estava falando. Era de fato rotulada, tanto que ela ganhou um processo e o juiz depois diminuiu a indenização por textualmente dizer que ela tinha uma reputação elástica. Ou seja, além de tudo, era uma mulher que sofria não só com o estereótipo, mas também com o machismo. E isso que o Vini trouxe da questão, ela sempre reafirmou, ela fez vários posts reafirmando essa questão da crítica dela, independentemente do lado do espectro político. Então, ela sempre, recorrentemente, colocava posicionamentos para deixar isso claro, né? Sim, com certeza. Vai fazer falta, Fernanda. O assunto agora é política no Morning Show. Domingo, em cidades de 21 estados e do Distrito Federal, foi marcado por protestos contra a lei sobre o abuso da autoridade. Os manifestantes se empenharam também em declarar apoio à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nos atos populares apareceram ainda críticas a ministros do STF e ao ex-presidente Lula. No Twitter, nesse domingo, o ministro Sérgio Moro escreveu, aspas, sobre as manifestações de hoje, estamos atentos ao projeto de lei de abuso de autoridade e cientes da necessidade de preservar a ação de juízes, promotores e policiais contra a corrupção e o crime organizado. Vamos examinar isso com cuidado, sempre alerta, fecha aspas aí. Eu vou passar a bola para o Caio para você nos dizer como você entende aí, como essa questão deve andar no teu entendimento aí, Caio. Bom dia. Bom dia. Bom, registrar, né, em primeiro lugar, mais uma manifestação pacífica, civilizada, no domingo, portanto, respeitando aí todas as liberdades, especialmente o direito de ir e vir dos outros cidadãos, dos outros pagadores de impostos que, eventualmente, não coadunam com as pautas, né? Então, esse é mais uma demonstração de maturidade política e de respeito ao direito alheio, né? Eu participei da cobertura especial ontem, né, no finalzinho da cobertura especial promovida aí pela rádio, e antes disso dei uma passada na manifestação. Eu estava próximo ao caminhão do Nas Ruas, né? Inclusive tenho que agradecer todo o carinho das pessoas, à Rádio Jovem Pan, ao jornalismo independente que a gente pratica aqui nessa casa. E uma coisa interessante de concatenar é como a gente sempre cita aquele poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, A Quadrilha, né? Fulano que amava Beltrano, que amava Ciclano, como as coisas são interligadas, né? A gente tem uma lei de abuso de autoridade que foi gestada, que foi arquitetada pelo ex-presidente, né, do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, certo? E essa lei, ela cria toda a sorte de empecilho ao combate à corrupção, porque ela deixa as autoridades, então, portanto, juízes, procuradores, investigadores, policiais, vulneráveis,
né, a processos por motivos muito abstratos. A gente fez uma ampla crítica à expressão por mero capricho, que consta do parágrafo 1º, artigo 1º dessa lei de abuso de autoridade. Também há muita crítica à forma como a lei foi aprovada, porque ela reflete um posicionamento do Senado anterior, da legislatura anterior, e quando foi aprovada na Câmara, foi feita por aclamação, sem votação nominal, e há indícios de que o regimento não foi respeitado pelo senhor Rodrigo Maia. E olha só, esse mesmo Renan Calheiros, arquiteto desse projeto, tem os seus inquéritos empoeirados aí em gavetas do Supremo Tribunal Federal, cujo presidente é alvo aí de 3 pedidos distintos de impeachment, né? Em um deles, mais de 50 crimes de responsabilidade são arrolados. E, por sua vez, esse presidente do Supremo Tribunal Federal só pode ter o seu impeachment processado no Senado, presidido pelo senhor Davi Alcolumbre. Então, percebe como tudo é muito amarrado, como a burocracia estatal é toda amarrada e há toda sorte aí de incentivos ao corporativismo burocrático, no sentido de que essas autoridades fiquem acima da lei, não sejam processadas. Isso é a definição, né, que o professor Modesto Carvalhosa deu de cleptocracia. Então é um aparato estatal totalmente organizado para se locupletar ou garantir privilégios às custas do pagador de impostos e viver em impunidade. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança fala no país das oligarquias, né, da sucessão de oligarquias. Aliás, ponto alto das manifestações foi o discurso do professor Modesto. Nós já recebemos ele aqui no Morning Show. É um senhor de mais de 80 anos que não tem qualquer ambição política ou jurídica e que abre mão do conforto do seu lar para ir às ruas e convocar as pessoas a atuarem de forma cívica. É lindo de ver. E assim, as vozes das ruas elas foram muito claras. Elas exigem o veto presidencial, a lei de abuso de autoridade. Então, existe aí um teste moral para o presidente Bolsonaro. Ele está sendo instado pelos seus apoiadores, que lhe dão crédito, inclusive, mas está sendo instado pelos seus apoiadores a se colocar ao lado do combate à corrupção, ao lado da Lava Jato e também, de forma inequívoca, todos nas ruas defendendo o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Zé Maria Trindade está com a gente na linha aqui, diretamente de Brasília. Zé, gostaria de repercutir com você como essas manifestações aí são percebidas pelo governo federal, de que maneira o governo federal vem monitorando esses protestos, Zé, e como fica, porque o pano de fundo aí é o que se detecta como um embate silencioso ainda entre, pelo menos por enquanto, entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Como é que é a percepção no Planalto Central, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte: houve uma avaliação geral das manifestações e elas foram consideradas positivas e fortes. Primeiro porque aconteceram em boa parte das capitais federais, né, das capitais dos estados e cidades grandes em todo o país. E o foco destas manifestações foi muito ali na lei de abuso de autoridade, né? E principalmente com relação a críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas alguns ministros, presidentes da Câmara e do Senado Federal. O interessante, não houve em nenhum momento, e eu acompanhei as manifestações aqui em Brasília, qualquer crítica a instituições. Não houve nenhuma mensagem, vamos fechar o Congresso Nacional, ou mesmo vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas críticas duras ao presidente do Supremo e aos presidentes da Câmara e Senado. O presidente Jair Bolsonaro não recebeu nenhuma crítica e havia uma certa expectativa de dividir o movimento entre críticas à lei de abuso de autoridade e críticas também ao governo. Não houve. Agora, a figura do ministro Sérgio Moro foi destacada em vários pontos do país, inclusive aqui em Brasília, com cartazes, com um boneco grande dele vestido de super-homem, né? E pedido de veto total à lei de abuso de autoridade.
Então, esta é a avaliação. Houve um acompanhamento do governo, e interessante também, um tipo de laboratório, porque não houve convocação por parte de governos, nem o governo estadual, nem o governo federal, e muito menos do Congresso Nacional. Então, foi uma manifestação muito espontânea, e ficaram as mensagens. As consequências imediatas devem ser o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro será mais criterioso dos vetos e terá que deixar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, confortável com as sugestões de veto dele. Então, haverá vetos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e a ideia é que o ministro Sérgio Moro seja ali contemplado nas suas sugestões de veto. Não foi crítica ao presidente e não também críticas às instituições, e sim a alguns integrantes das instituições. Eu conversei com as pessoas e a expectativa total é de veto, e a expectativa total é de que o Senado, pelo menos, analise no plenário o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há esta intenção nas manifestações. Ô Zé, só pra gente fechar, e na possibilidade de um veto parcial aí, o que você acha que pode acontecer? Quais são os pontos aí principais, né, se houver esse veto aí por parte do presidente, parcialmente, ao pacote contra o abuso de autoridade? Tem que ir de encontro, aliás, ao encontro dos vetos sugeridos pelo ministro Sérgio Moro. Não basta apenas aquela história de restrições ao uso de algemas, né, na prisão, mas tem que ir muito além. É porque o ministro identificou ali pontos que restringem trabalhos assim importantes, como o do Ministério Público, de magistrados, de agente da lei, né? E é por aí que tem que andar os vetos presidenciais. Também a história de veto total na lei, isso estrategicamente dificulta para o governo, porque facilita para a manutenção do veto no Congresso Nacional. Seria um sim ou não à lei, e aí o Congresso poderia decidir pelo sim à lei. Sendo vetos parciais, ou seja, em pontos, cada veto terá que ser analisado separadamente. Certo, Zé. Obrigado pelas informações, Zé. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Perfeito, obrigado, Edgar. Muito bom dia a todos. Vamos lá, agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Pesquisa inédita realizada pelo Centro de Inovação SESI Rio de Janeiro em Higiene Ocupacional, ligado à Firjan com apoio da Roche, aponta que entre os fatores que dificultam a permanência das pessoas com esclerose múltipla no emprego, a falta de apoio ou a discriminação dos colegas de trabalho representa 40%, seguida por carga de trabalho imprevisível, falta de tempo quando necessário, local de trabalho e até mesmo a própria atitude do trabalhador diante da doença. Vale lembrar que a esclerose múltipla é uma doença crônica e afeta em torno de 35 mil pessoas no Brasil. Ela ocorre quando o próprio sistema de defesa do organismo ataca o cérebro, a medula espinhal e os nervos ópticos da pessoa. Esses danos podem causar uma ampla gama de sintomas, como fraqueza muscular, cansaço e dificuldade visual. A pesquisa da Firjan revela também que algumas adaptações simples facilitariam a manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho, como trabalhar sentado, flexibilidade de horário, pausas durante o expediente e carga de trabalho previsível. Mas as principais medidas são manter a doença estabilizada e estar medicado. A maioria das pessoas com esclerose múltipla é de mulheres que apresentam o primeiro sintoma entre 20 e 40 anos de idade, tornando a doença a principal causa de incapacidade não traumática em adultos mais jovens. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Vamos tratar de mais uma polêmica aqui no Morning Show, dessa vez falando sobre o que aconteceu nessa sexta-feira. A mulher do ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez um post com uma provocação às feministas. E claro, muitas delas não deixaram barato. Vini, vamos para os detalhes dessa história aí. Olha, tava tudo certo, viu, Edgar? A Rosângela Moro foi lá, né, tava esperando o maridão, fez aquele jantar romântico
pôs a mesa posta ali, Fez ali botou os pratos. botou a foto, muito bonito, né? O jogo de pratos ali, Tomar né? uma- todo o ambiente Pra que ela tomar uma criou. sopinha quente. Mas aí, como não bastava, Aquele ímpeto. ela falou, vou aproveitar e fazer uma provocação às feministas. Tá aí a foto, né, que ela publicou, né, dos pratos à mesa ali já, né? E aí na legenda é o Dizem seguinte... que já na etiqueta você não coloca o suplá, que é esse Olha pratão aí. de fundo aí, Vini, com o jogo americano. Não, aí você já tá querendo pegar no pé da mulher, para. Aí é o seguinte, a legenda... Mesa posta, esperando o ministro da Justiça. É um negócio formal, né? Você vê que ela não fala, né? O meu marido, né? O ministro da Justiça chegar no lar. Curitiba gelada e sopinha para aquecer o corpo. Sorry, feministas, mas amo cuidar de quem eu amo. Eu trabalho, eu pago boletos, eu dou emprego e eu motivo, mas amo cuidar. Bom final de semana, beijo gelado de Curitiba. Portanto, aí, uma provocação para as feministas, Edgar, que, na verdade, não se incomodaram com o post em si, né, com a ideia ali de fazer um jantar, mas se incomodaram de achar que a Rosângela Moro tem o pensamento de do que é ser feminista, né? Tanto que depois a Antônia Pellegrino, que é mulher do deputado federal Marcelo Freixo, ela fez um post até bem humorado, também provocativo. Antônia Pellegrino também, roteirista, escritora, maravilhosa. Exatamente. E fez esse post no mesmo molde, né, Edgar? Colocou ali a foto dela ali com a mesa também, com a mesa posta, lá os dois pratos, os dois copos, esperando o Marcelo Freixo chegar. E ela escreveu assim, esperando o mais gato deputado de Brasília para jantar, Marcelo Freixo. Rio de Janeiro gelado e sopinha para aquecer o corpo. Sorry, Rosângela Moro, mas também amo cuidar de quem eu amo. Eu também trabalho, também pago boletos, emprego e motivo. E também amo cuidar. Pobre das que têm acesso à informação, mas optam pela ignorância e preconceitos típicos de quem ignora o que diz. E depois ela também escreveu que de nada adianta ter poder e dinheiro para pagar boletos e não buscar aprender o conceito básico daquilo que se predispõe a falar. Aí ela abre um parênteses ali, né? Achava que era um mal apenas do marido, mas pelo visto é de família. Ela complementa, você vai fazer muito bem ao seu marido se entender melhor o que é feminismo. Da próxima vez, ao tentar expor a sua felicidade, sugiro que não tente atacar milhões de mulheres que lutam por um mundo mais igual, inclusive para você. Bom final de semana e um beijo caloroso de muito amor do Rio, escreveu a Antônia Pellegrino, escritora, roteirista e mulher do deputado federal Marcelo Freixo. E teve um outro tweet que acabou viralizando também, Edgar, da jornalista Nayara Felizardo, que no tweet ela pôs duas fotos. Uma, que é esta aí do post da Rosângela Moro, e o outro, tá um pouco cortado ali, mas é uma manchete do jornal Extra, dizendo que homem mata a facada esposa grávida porque ela não quis fazer o jantar. Uma manchete de um caso policial. E aí a Nayara Felizardo fala, com quem dizem que o feminismo se exporta, fazendo alusão ao post da Rosângela Moro, e com o que realmente nos importamos, que é no caso a manchete do jornal Extra, querendo dizer o seguinte, é muito mais do que uma simples mesa posta para o seu marido. Porque daí começa a se elaborar os significados dessa ação, dessa fala. Veja, a gente já tem tão poucos problemas, né, para resolver. Vamos arrumar mais um, né? Imagina que Rosângela Moro seja uma delas. Imagina o nome do marido, o nome do ministro, sempre em pauta, sempre criticado, elogiado de um lado, criticado de outro, exposto nessa questão toda aí envolvendo os vazamentos da Vaza Jato, a condução junto aos procuradores na
na Lava Jato, né, na condução dos processos da Lava Jato, quer dizer, poderia ter evitado, porque no fundo, gente, não tem nada demais você preparar uma mesa para receber quem você gosta, seja o homem preparar para a mulher, ou a mulher preparar para o homem. Sim, meu pai ontem fez o jantar da minha mãe, que está lá se recuperando de uma cirurgia. Meu pai está aprendendo a cozinhar, por amor. Então, nenhum problema nisso, gente. Aí vai buscar uma alfinetada onde se tem um campo de discussão que exatamente busca essa equanimidade entre os gêneros, né? Essa equalização desde salários, né? Impostos similares, impostos iguais nas empresas, ao que representa de fato a luta por igualdade, né? Das mulheres. Quer dizer, pela luta contra a violência também, né? Vai ficando num joguinho foi o motivo do post da jornalista. Até, né? De embate ali, né? Não sei. Eu acho que existem, a gente já falou aqui, né? Que existem vários tipos de feminismo, vários grupos separados, e alguns são todos realmente... eles buscam a mesma coisa, todos eles buscam a equanimidade. Mas tem uns que são um pouco mais extremos, que às vezes se incomodam com algumas coisas mais fúteis como isso, né? Da mulher fazer querer agradar o marido, ou aquela coisa do cara abrir a porta pra... Mas essas coisas são muito menores do que eu acho que a essas luta coisas essencial. Não são incômodos, Vini. Essas coisas são discussões delas, mas não são discussões... Obviamente, Sim. uma mulher não vai se sentir ofendida se um homem abrir a porta do carro ou fizer um jantar pra ela. Não é isso. Aliás, queria tanto que Paulinha estivesse aqui pra ela falar seria com muita ótimo. Propriedade sobre o assunto. Volta, Paulo Carvalho, muita saudade. Esse bando de homem. Pois falando de feminismo. Mas, pelo que... Lugar de fala, né? Pelo que a gente pode falar sobre o assunto, eu acho que essa é uma polêmica barata, desnecessária, no momento em que o Brasil já tá cheio de polêmicas, e eu acho que tem um entendimento muito raso do que é feminismo no Brasil como um todo, seja você homem, seja mulher. Muita gente, inclusive, fazia aquele discurso, não sou feminista porque sou feminina, como se uma coisa impedisse a outra. A feminista não é aquela mulher que queima sutiã tão e somente. Aliás, isso era um ato de protesto nos anos 70. Então, pelo amor de Deus, assim, você paga seus boletos, Rosângela Moura, você tem o direito de fazer o jantar do seu marido, você tem o direito de escolher as suas roupas, o seu cabelo, de ir e vir, de fazer o que você quiser. Tudo isso, o fato de você ser livre e poder decidir por si mesma o que te faz mais feliz, já te faz feminista. Desculpa te dar essa notícia no final das contas. E eu não vou ficar aqui rebatendo esse tipo de argumento, porque de fato eu acredito que a gente tem que caminhar no mundo rumo à equanimidade, e eu acho que as meninas que o Vini citou responderam muito bem. E em vez de procurar se atacar dentro de uma comunidade que ainda está em busca de direitos e sofrendo com assédio e feminicídio, vamos se preocupar de fato com o que é perigosíssimo. Um monte de caso de feminicídio, equanimidade salarial que não aconteceu de fato, um monte de caso de estupro. Pelo amor de Deus, as mulheres têm questões muito mais urgentes do que a jantinha do Moro. Olha, Fefita, eu concordo contigo que a polêmica é rasa, né? Mas eu fui instruído aí pelo Arcon a render a pauta, por isso eu vou violar o meu lugar de fala nesse caso e trazer aí para o ouvinte uma grande dúvida. Quem será que não entende de feminismo? A doutora Rosângela Moro, profissional competente, mãe e esposa dedicada e mulher de coragem, ou os seus críticos, certo? As coisas são o que elas são, não o que a gente gostaria que elas fossem, certo? Eu adoraria que o feminismo fosse um movimento que abraça todas as mulheres e as valoriza igualmente, né? Ocorre que o feminismo, ele não é a ideologia ou não é o movimento que defende a igualdade jurídica entre o homem e a mulher. Esse é um valor do liberalismo clássico, né, que é aquela teoria filosófica, econômica e política que orienta o mundo na direção da democracia, do livre mercado e da isonomia, portanto a igualdade de todos perante a lei. O feminismo, ele não defende e ele não celebra da mesma maneira todas as mulheres e nem todas as suas escolhas conscientes. Alguns exemplos. O feminismo, ele não defende a mulher muçulmana contra a lei da Sharia no Islã. O feminismo, ele não aplaudiu a votação recorde de 2 parlamentares mulheres nas eleições de 2018. O feminismo, ele não presta homenagem às policiais mulheres que dão a vida pela nossa segurança. O feminismo, ele não reconhece o valor de um discurso inédito de uma primeira-dama em uma posse presidencial, nem quando ele é feito em libras,
promovendo a inclusão da população surda. E vamos encarar a verdade dos fatos. O feminismo, ele atua mais pelo direito de matar bebês no útero do que pela valorização da maternidade, que é a coisa mais feminina que existe. Vamos lembrar que entre bebês abortados, pelo menos metade é menina, né? Bom, nos exemplos que eu fiz, obviamente, eu fiz uma generalização, mas que reflete a postura majoritária, a postura geral das teóricas feministas. Isso se verifica na prática, na construção histórica, acadêmica e cultural do movimento feminista. E também é muito importante salientar que toda a inteligência progressista, então, na mídia, nas artes, nas universidades, promove uma verdadeira desinformação ao omitir do grande público o radicalismo, o extremismo dos textos feministas, certo? Então, a teoria de que a maternidade é um mecanismo de opressão da sociedade patriarcal, que a mulher só se torna plena ao entregar a sua criança para o Estado, né? Aí tem um link entre feminismo, socialismo e comunismo. A defesa da ideologia de gênero, que trata da sexualidade da mulher como uma construção social do patriarcado e não simplesmente um reflexo natural da sua biologia. E, finalmente, a apologia de ódio ao homem. Para eu ser preciso, já que esse é um tema delicado, eu separei aqui várias frases de feministas sobre donas de casa e sobre esses outros temas que eu falei. Vamos começar com a Betty Friedman. Abre aspas. Donas de casa são desmioladas. O trabalho doméstico ajusta-se às capacidades das mentes débeis das raparigas. O que a Kate Millett fala sobre donas de casa? Se a mulher for a cuidadora principal das crianças, ela está a ser prevenida de ser um ser humano livre, né? Vamos lá, vamos para celebrar da Simone de Beauvoir falando sobre dona de casa, uma parasita a sugar a vida de outro organismo. E dessa mesma forma, tem outras tantas citações. Olha o que a Andrea Dworkin fala. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca como uma maçã na boca de um porco. O que ela fala sobre casamento, essa feminista? Casamento é uma instituição desenvolvida a partir do estupro como prática, certo? Vamos para Sheila Cronin, líder da organização feminista ANAL, falando sobre casamento. Visto que o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres, feminismo, deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Vamos falar de sexo, então. Sheila Jeffries agora, quando uma mulher atinge o orgasmo com um homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal, erotizando a própria opressão. Mulheres não tenham orgasmos com seus homens. Vamos para Hollywood, então, para ficar no mainstream. Quanto mais famosa e poderosa eu fico, mais poder eu tenho para ferir os homens. Essa é uma frase da Sharon Stone, né? E vocês sabem aquela frase super bonita, "The future is female", sabe, o futuro é feminino. Sabe de onde ela vem? Ela vem do livro The Future, If There Is One, Is Female, certo? Da Miller Gerhardt. E ela fala o seguinte: a proporção de homens precisa ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana. Né? E aí, para chegar na academia, já que eu citei os universitários, olha o que a Catherine Cummings, que é vice-reitora universitária, disse. Homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência. Sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Essas frases todas podem ser encontradas no livro, né, da deputada Ana Caroline Campagnolo, que a gente recebeu aqui, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e também estão disponibilizadas num link cujo título é 32 citações de feministas que mostram um pouco do ódio do movimento. Voltando a falar da doutora Rosângela Moro, fazer outras perguntas honestas. Será que depois de tudo isso é impreciso falar que o feminismo em geral estimula mulheres a prestigiarem suas carreiras no mercado de trabalho em detrimento dos afazeres do lar? Né? Será que é impreciso falar que a doutrina feminista em geral enxerga com maus olhos a dedicação feminina ao seu lar, à sua família e ao seu marido? A informação está aí para ser consumida. Pesquisem no Google campanhas anti-maternidade, anti-casamento dos movimentos feministas. O feminismo, ele tende a valorizar a mulher que se comporta conforme o homem estereotipado, nas suas qualidades e nos seus defeitos também, inclusive promiscuidade, violência, esse tipo de coisa. E desmerece, né, o valor do papel tradicional da mulher enquanto escolha consciente e independente. Então, assim, no final das contas, para ouvinte da PAN, para a mulher, tem duas questões que importam. A primeira, eu sei realmente o que é o feminismo, o que diz a literatura feminista e o que pregam as suas principais teóricas. E, em segundo lugar, ser feminista e fazer escolhas baseadas nessa ideologia vai me fazer feliz?
porque em última análise é isso que interessa, ser feliz. É bem difícil ser feliz depois de ouvir tantos equívocos, mas eu vou deixar que as mulheres respondam por si. Agora, 10h53, temos outro ponto aqui pra gente tratar no Morning Show. Fefito, vou com você. Nesse domingo, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma partida foi, vejam, interrompida pela arbitragem por causa de gritos homofóbicos vindos da torcida. Fefito, vamos lá. A partida foi entre Vasco e São Paulo, o juiz paralisou. Como é que foi isso? Tem precedentes que ocorreram na Europa, mas eu queria te ouvir a respeito dessa partida especificamente, quando o Vasco recebeu em São Januário o São Paulo. É tão legal, né, quando a gente vê as comunidades se organizando, por exemplo, as mulheres podendo falar por si para depois poder, enfim, declararem suas próprias verdades, e também os LGBTs fazendo a mesma coisa e declarando suas próprias verdades. Ontem aconteceu algo bem histórico, viu? Porque o Vasco estava vencendo São Paulo por 2-0 e o árbitro Anderson Daronco relatou na súmula que ouviu o grito "time de viado" no segundo tempo. Ele paralisou a partida, falou com os treinadores. O Vanderlei Luxemburgo chegou a pedir que os torcedores parassem com os gritos, mas aparentemente não foi tão bem atendido. O fato é que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já tinha determinado no último dia 19 de agosto que atitudes homofóbicas em estádios vão ser sim passíveis de punição e podem custar até os 3 pontos que o Vasco ganhou por sua vitória na tabela. A decisão passou a valer nessa rodada. O árbitro, inclusive, chegou a conversar com o próprio Vanderlei Luxemburgo. Essa é a primeira vez que o caso acontece no Brasil, um país que chegou a afundar carreiras de jogadores de futebol apenas por eles supostamente serem homossexuais. Ou quem não lembra do caso Richarlison, que sequer teve o direito de sair do armário se fosse homossexual, ou continuar heterossexual, ou ser o que fosse, e viu Alves em uma boataria tão grande que acabou tendo sua carreira prejudicada por causa de rumores. A gente vive num país muito violento, com LGBTs e mulheres, a gente sabe disso, e o futebol é sim grande responsável por parte desse imaginário. Não à toa, muita gente ouve esse tipo de grito nas torcidas. Essa decisão do STF de criminalizar a LGBTfobia, inclusive, cercou bem a homofobia no futebol e pode punir clubes agora. Na Europa, há de fato precedentes. Torcedores são banidos de torcidas, não podem mais frequentar determinados estádios. Clubes são de fato punidos. Na Alemanha, todos os clubes de sua principal liga tiveram que assinar um tratado anti-homofobia, se comprometendo, por exemplo, a ensinar as suas torcidas e também a não permitir que seus jogadores reproduzissem conteúdos homofóbicos em campo. Tá na hora do Brasil aprender a tratar todos os seus cidadãos como iguais, incluindo aí mulheres e LGBTs, que no final das contas, sim, só querem paz, gente, só querem poder andar na rua sem ser xingado por aquela palavrinha com a letra V, sabe? Falei do Fefito dos precedentes que rolaram já na Europa. Ele trouxe a Alemanha, Vini, mas, por exemplo, no campeonato na Liga Francesa, alguns jogos foram marcados por isso e por paralisações também. O Nancy e o Le Mans, Nîmes e o Mônaco também tiveram partidas interrompidas, inclusive com reações também na mesma Liga Francesa de torcedores do Paris Saint-Germain, chamados de ultra, né, que puseram faixas lá contra a Liga, porque a Liga estava indo para cima desses torcedores que proferiram gritos homofóbicos na torcida, né? É importante dizer que, além de caráter punitivo, essas ações têm também um caráter pedagógico, que é basicamente fazer a torcida e os jogadores pensarem sobre as bobagens que fizeram e não repetirem, nem que seja para não prejudicar o seu time. E uma atitude prática é a inclusão de palavras proibidas, né? Que estariam proibidas, né? Vetadas nos estádios. Porque o que acontece? Toda essa punição aí que foi imposta pela CBF foi motivada pelos gritos de bicha quando o goleiro bate o tiro de meta, né, Edgar? Que acabou virando moda aí em todos os
os times em todos os estádios brasileiros. Ontem foi fora desse contexto, né? A torcida do Vasco começou a gritar time de viado pro São Paulo durante o transcorrer ali da partida. Agora, o estádio de futebol, Edgar, ele é reflexo do que é a sociedade, do que são as pessoas, né? As pessoas, elas externam dentro do estádio aquilo que elas fazem nas redes sociais, que fazem fora. Então aí quando você tá num ambiente fechado... No caso do estádio, você está escondido atrás de um grupo. Exatamente. Você tem a chamada reação de manada. Isso. Nas mídias sociais, você está escondido atrás de um IP ali, de um perfil muitas vezes até falso, né? Isso, exatamente. E aí você coloca, às vezes também, pessoas que nem estão acostumadas a ter esse tipo de comportamento, de atitude, reproduzindo isso também, porque elas se sentem ali protegidas e motivadas. O Contar do Caligares falou disso aqui. Isso, né? exato. E se sozinhas então, as pessoas não fariam eu me incluo nisso, porque eu como frequentador de estádio de futebol também, nossa, quantas vezes eu não me vi nessa situação de ir em estádio e falar também esse tipo de coisa. Que você não falaria. Coisa que eu não falaria no dia a dia. Então é importante sim que se tenha atitudes como essas que são rigorosas, principalmente para um cara que gosta do seu time, porque se ele vai no estádio é porque ele gosta do seu time, fala, amigo, se você continuar com esse comportamento, seu time vai perder 3 pontos no campeonato. Sim. Então aí, e ontem, a partir do momento que o Luxemburgo foi lá e pediu para a torcida abaixar os gritos, a torcida do Vasco não repetiu mais isso. E com essa viralização do que aconteceu ontem, eu tenho certeza que muitas torcidas aí pelo Brasil vão repensar agora antes de replicar aí esses gritos homofóbicos. Foi uma boa atitude da CBF, agora eu espero que não seja só dentro de campo, né? Que não seja só dentro de campo, que seja fora, inclusive para que torcedores LGBTs possam frequentar os estádios e saírem deles em paz, porque a gente sabe que a segurança de LGBTs nesse país é bem ameaçada. Aliás, eu mesmo fui xingado na semana passada em plena Avenida Paulista pela palavrinha de letra V. Inclusive fiz até um desabafo sobre isso na TV, tá lá no meu Instagram se você quiser você ver. Mas, além de garantir a segurança de torcedores LGBTs, a gente também tem que garantir que isso não aconteça só em grandes centros. O futebol do Brasil acontece no país todo, então tem que ser do Oiapoque ao Chuí, essa lei tem que se fazer cumprir. O nosso garganta de ouro aqui, Nilson César, me manda uma mensagem. Tá interagindo com a gente aí, olha lá. Determinação da FIFA vale para o mundo. Então acabou a discussão. Acabou a discussão. Se o Nilson falou, tá falado. Nilson lacrando aqui no Morning Show. Lacrou, Nilson! Muito obrigado! Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A Jovem Pan conversa agora sobre mitos e verdades da esclerose múltipla com Gutenberg Santos, que é professor de neurologia da Estácio de Sá e coordenador do Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de Neurologia do Rio de Janeiro. E eu acho que o primeiro mito que seria mais importante destacar é quem tem esclerose múltipla, né? Pelo termo esclerose, muitas vezes ser utilizado para aquele paciente idoso, para aquele vozinho que todo mundo tem em casa, às vezes com certo grau de demência, as pessoas acabam achando que a esclerose múltipla é uma doença de pacientes mais velhos. E isso é um mito completo. Na verdade, a esclerose múltipla é uma doença que atinge pacientes jovens, né? Ela predomina na faixa etária aí entre 20 e 40 anos de idade. Uma outra questão que é muito interessante destacar é que os pacientes muitas vezes perguntam para a gente se é mito ou se é verdade, seria que os pacientes de esclerose múltipla perdem volume cerebral. Isso é uma verdade? Na verdade, todos nós perdemos volume cerebral. Uma pessoa normal, sem nenhuma patologia, perde até 0,3% de tecido cerebral por ano, e os pacientes de esclerose múltipla que não se tratam perdem de 0,4% a 1,25%. E os tratamentos tentam trazer esse paciente para a curva normal. Este é Gutenberg Santos, da Academia Brasileira de Neurologia. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Agora 11 horas 8 minutos, horário de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche.
A Jovem Pan conversa sobre a complexidade do diagnóstico da esclerose múltipla com Bianca Oliveira, neurologista, coordenadora do Centro de Referência em Esclerose Múltipla da Paraíba. Nós precisamos que esse paciente tenha algumas características clínicas, alguns sinais e sintomas mais frequentes da doença. Ele precisa realizar a ressonância magnética do crânio e de coluna com contraste. Necessita o exame de líquor, que é aquele líquido que nós retiramos da coluna, e precisa ainda excluir outras possibilidades de diagnóstico. Né? Por quê? Porque apesar de estar aumentando muito a incidência e a prevalência no Brasil, mas a doença ainda se inclui como uma doença rara no Brasil. Então, nós precisamos excluir outros diagnósticos que são de maior frequência, de maior incidência, de maior prevalência e que têm muitos sinais e sintomas que simulam, que mimetizam a esclerose múltipla. Esta é Bianca Oliveira, do Centro de Referência em Esclerose Múltipla da Paraíba. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Jovem Pan Morning Show. Em meio à reação internacional às queimadas e à devastação na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro disse nesse domingo no Twitter que desde o princípio buscou o diálogo junto aos líderes do G7 e que o Brasil está comprometido com a proteção ambiental. Um vídeo flagrou uma conversa de Merkel e Macron sobre o presidente brasileiro e a reportagem aqui no Morning Show é de Vitor Moraes. Imagens do canal oficial da cúpula do G7 em Biarritz, na França, registraram uma conversa entre Angela Merkel e Emmanuel Macron e também outros líderes mundiais. A chanceler alemã disse que vai ligar para o presidente Jair Bolsonaro nessa semana para falar sobre as queimadas na Amazônia e também para que ele não fique com a impressão de que ela e Emmanuel Macron estão contra ele. Nesse domingo, Bolsonaro compartilhou o vídeo nas suas redes sociais e se disse aberto ao diálogo. Ele falou que o Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente todo mundo. O presidente francês Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro trocou farpas e acusações nos últimos dias, se comprometeu a oferecer auxílio pelos incêndios na Amazônia. Tá aí uma discussão, um embate público que tomou ares de várzea aí, né, nos últimos momentos desse jogo que segue aí. O primeiro-ministro do Reino Unido, ainda falando aí dessa reação internacional, o Boris Johnson, prometeu mais de 50 milhões de reais em recursos para a Amazônia. O valor deve ser liberado imediatamente. Caio, vamos lá, como é que você avalia essa postura, esse embate público aí entre Macron e Bolsonaro, né, e de outros líderes mundiais também, focado principalmente nesse embate aí do Macron que vem aí sendo travado publicamente com o Bolsonaro? Semana passada a gente já havia alertado, né, o ouvinte da Jovem Pan, que a questão amazônica era um caso emblemático do uso da pós-verdade para manipulação da opinião pública, né? Então era tudo uma grande narrativa construída para destruir a reputação do Brasil em âmbito internacional, colocando a nossa pátria como vilã aí do meio ambiente, né? Um tremendo absurdo. A gente também denunciou o protecionismo disfarçado, né? Que é o uso da narrativa ambientalista para como pretexto, né, para impor barreiras às exportações agrícolas e da pecuária brasileira, que são aí uma força motriz não só para o agronegócio, mas para a economia brasileira como um todo. E o desenrolar, né, dos acontecimentos provou que essa análise era correta, né? Então, nações que, em âmbito global, estão mais empenhadas, né, em prol do livre mercado, então Estados Unidos e mesmo a Inglaterra, que agora está passando pelo Brexit e que, portanto, depende sim de acordos bilaterais para manter aí a sua economia próspera, já vieram em defesa do Brasil denunciar a mesmíssima coisa que nós denunciamos aqui. A França, ela tem uma realidade eleitoral própria, né, que impeliu o presidente Macron a isso. É como a gente sempre disse, né, as nações
elas não têm amigos, elas têm interesses. E as pessoas que comandam as nações também têm interesse. Então, o presidente Macron, ele sofreu muitas críticas por assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia dos produtores agrícolas, dos produtores rurais do seu respectivo país, que não conseguem competir, né, muitas vezes em qualidade, mas principalmente em preço, né, com os produtos brasileiros. Então existe aí um forte interesse do ponto de vista eleitoral e econômico para sabotar esses acordos, né? Agora, o ponto fundamental dessa história toda é a gente, de uma forma aí de autocrítica, né, como membros da imprensa, certo? Identificar que o jornalismo brasileiro não cumpriu a sua função precípua, que é o compromisso com a verdade dos fatos. A gente embarcou em uma narrativa, né, que em última análise ia lesar a nossa soberania, ia prejudicar a nossa economia. E só muito tarde veio a reação da mídia esclarecendo o que era mito, o que era fato em relação à questão amazônica, né? Quanto desse, vamos dizer assim, desse problema das queimadas era além da média do período, enfim, quanto de toda essa questão é antropogênica, portanto gerada pela ação humana. Então, feitas todas essas considerações, a polêmica arrefece naturalmente, porque essa é a diferença dos fatos e das narrativas construídas em cima dos fatos. Só que, como a gente vive na era da pós-verdade, a reação emocional ela tem um peso tremendo. Então você pode fabricar crises, você pode artificialmente dar uma projeção exacerbada para problemas que são problemas até corriqueiros, problemas constantes, né, de um local. E, por outro lado, também foi uma oportunidade incrível das pessoas terem ideia da dimensão, né, do patrimônio natural brasileiro, de quanto que a gente protege dessa vegetação nativa, né, e do valor que as potências internacionais dão para esse ativo nosso. Então, tudo que dá para chorar, dá para rir também. Ficou muito feio para o Macron, né, um presidente da República dando lição de moral em outra nação, espalhando fake news, é uma vergonha. Só uma coisinha aqui, provavelmente esse escândalo da Amazônia, que sim, né, gente, o fogo não é pós-verdade, o fogo queima e estamos tentando apagar. Enfim, deve ter de fato arranhado a imagem do presidente. Acabou de sair uma pesquisa da avaliação do Bolsonaro feita pelo CNT-MDA. De fevereiro até agora, desabou a aprovação do Bolsonaro. 53,7% desaprovam presidentes. Em fevereiro, esse número era 28,2%. A avaliação negativa do governo pulou de 19% para 39,5%. E a avaliação positiva caiu de 38,9% para 29,4%. A pesquisa está fresquinha, por isso estamos trazendo esse número da CNT-MDA. E eu acho que teve realmente, né, Edgar, essas reações exageradas dos dois lados, né? Porque ao mesmo tempo também o Macron também veio com uma provocação um pouco desproporcional, depois adotou um tom mais moderado no seu último discurso, falando que está à disposição do Brasil para ajudar no reflorestamento. O próprio Bolsonaro também, como sempre, né, adotou lá uma postura um pouco mais agressiva no começo, depois naquele pronunciamento que ele deu na televisão também foi um discurso bem mais moderado, também dizendo que quer a colaboração de todos para resolver um problema que existe. O problema ele está lá, né? Talvez não seja tão grande igual tenha se pintado lá no início. A NASA confirmou aquela informação de que é um incêndio ali no nível, na média dos últimos 15 anos, mas ao mesmo tempo você tem um aumento do maior índice que teve no último período de seca também. Então assim, o desmatamento ele está lá, ele existe e ele precisa ser combatido pelas autoridades, né? E às vezes se jogam algumas informações, como o Bolsonaro jogou ali das ONGs também, sem algumas provas, sem algumas constatações, que prejudicam um pouco também esse debate. Ontem também teve a fala do Papa Francisco durante a oração de Ângelus lá na Praça São Pedro, no Vaticano, Edgar, dizendo que está preocupado também com essa situação na Amazônia. O Papa que já visitou recentemente também uma região ali uma região amazônica ali no Peru, e em outubro ele fará uma convenção aí mundial com vários bispos
para tratar do tema. Ele recebeu recentemente também o líder indiano, o Raoni, que colocou ali para ele, né, a situação alarmante, né, demonstrou ali uma preocupação com o que acontece na Amazônia, pediu ali um valor, né, um fundo para a preservação de algumas aldeias indígenas. Então o Papa também tem externado essa preocupação, e aí obviamente que pediu ali a oração de todos para que esse problema seja solucionado o mais breve possível. E também ele vira e mexe, fala sobre enormes interesses econômicos, internacionais por trás de tudo isso. Isso, né, Vini, esse pano de fundo dos interesses eu acho muito plausível, isso é um bom argumento aí para ser colocado, mas ele não deve esconder o pano de fundo de tudo isso aí que a gente está vivendo da Amazônia. A questão por exemplo, da demora do governo, além da retórica, além do discurso do governo, através do seu ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, você tem que observar que houve uma demora, até reconhecida pelo próprio governo ali, na reação com relação a esses focos de incêndio. Além da detecção técnica, e aí é ciência, não sou eu que estou dizendo, que corroboravam os dados do INPE, aqueles dados contestados de início ali, né, nesse rompante contra a ciência que Bolsonaro vem manifestando aí desde que assumiu o posto. Dados corroborados pelos radares e sites da NASA, país em que o Bolsonaro é amigo, é declaradamente amigo do Donald Trump, enfim, não teria ali tem boas relações, argumentos para contradizer esses dados ali, já que partiriam de satélites do próprio Estados Unidos, né? Aí teve essa questão que você colocou, alardeada ali, num rompante fantasioso ali, que vai muito ao encontro de como o governo vê aí conspiração em tudo, né? Então as ONGs estariam, por terem cortadas as verbas oriundas de Noruega e também da Alemanha, estariam praticando atos em represália. Sim. O que não se confirmou, que não tinha uma prova apresentada pelo Estado, pelo governo, que restou a ele virar a metralhadora pro setor ruralista, esse setor forte na economia, dizendo, e pela incontestável veiculação do tal Dia do Fogo lá, promovido por vários ruralistas, não só do Pará, mas de alguns estados ali que beiram e que tem a Amazônia dentro de si, né? Tem muito interesse econômico envolvido aí, é óbvio, mas além da questão ruralista e da questão das ONGs ali que estão nesse bojo de discussão, eu não ouvi muita gente falando a respeito da grilagem de terras, que está numa matéria assim, muito bacana, feita pelo Álvaro Pereira Júnior, foi ontem mostrada no Fantástico e está num podcast da Renata Lopretti, também falando com especialistas, né, da área, inclusive uma bióloga de 25 anos de pesquisa chamada Anne Alencar, que há 25 anos pesquisa a questão das queimadas. Mais uma vez, é importante a gente colocar que a queimada, o fogo em florestas, ele não é uma novidade. Houve um agravamento, houve um aumento de 88% comparado com o mesmo período do ano passado, em junho, isso, como você trouxe pra gente. Não é o momento mais grave. O momento mais grave, segundo especialistas, ocorre quando o fenômeno El Niño passa pela América, quer dizer, onde os períodos secos são mais secos ainda. Então, não estaríamos vivendo esse momento mais seco pela intensidade das queimadas que estamos conferindo aí. Os dados da NASA, por exemplo, que corroboraram os do INPE, dizem que o tipo de foco e as colunas de fumaça dão a entender que o que está sendo queimado ali é biomassa. Não é uma queimada simples para você fazer um manejo de terra, né, que é comum, né, ainda que arcaico, é comum nas lavouras, né? Para você tirar ervas daninhas, você queima o pasto para fazer o replantio ou então para transformar em pasto melhor, pasto novo para o gado. Tem essa questão da grilagem, que é muito séria no Brasil e que aí sim o governo deveria fiscalizar através dos órgãos competentes, de terras da União que são, primeiramente, desmatadas, transformadas em pasto para depois servirem ao interesse de grileiros e ruralistas, porque aí não estariam mais sob júdice do Estado.
Quer dizer, não teriam mais o problema de serem áreas de conservação, e essas terras são esquentadas exatamente para serem negociadas. Isso é uma prática recorrente nesse setor. Então o governo deveria sim se preocupar em fiscalizar, usar de toda forma a instrumentalizar e equipar os órgãos competentes para que não houvesse só um fiscal em não sei quantos milhares de quilômetros quadrados para se fiscalizar. Esse cara não vai ter a menor chance, essa pessoa não vai ter a menor chance de fazer uma fiscalização ao contento. Então vamos lá, na questão envolvendo a queimada, tem com o objetivo de desmatar, essa que é a criminosa, tem o objetivo de fazer um manejo de terra, e tem as queimadas geradas por incêndios, que são aquelas, segundo essa bióloga que atua no meio, há 25 anos estudando as queimadas, chamada Anne Alencar. Ela diz que essas queimadas acidentais, esses incêndios, são gerados por aquela inocente jogada de bituca na beirada de uma estrada, ou pela queimada de lixo, de produtores rurais, que com o vento forte as fagulhas avançam e queimam o mato seco. Quer dizer, há que se botar atenção na intenção inicial, na intenção primordial, como essas queimadas se iniciam, né? E isso é um papel do governo. É um assunto que está aí em pauta durante já aproximadamente quanto tempo essa queimada? Uma semana, e que vai continuar sendo discutido aqui, porque além de envolver interesses, envolve a competência do governo, ou incompetência até o momento, de debelar essas queimadas aí que avançam na maior floresta do planeta, responsável por regular o clima de todo o globo terrestre. Vamos com o nosso WhatsApp aqui, o ouvinte participando, mandando mensagens para cá, comentando a respeito das queimadas que acontecem na Amazônia. Vamos lá. Olá, bom dia, Morning Show. Meu nome é Ismael, falo de Recife. Sobre esse embate, o pseudo-embate entre Macron e Bolsonaro, ficou claro que o líder francês está querendo resgatar uma popularidade que talvez ele achou que tivesse, né? E traz essa questão das queimadas na Amazônia como sua pauta. Ficou claro que eles usaram a imagem fake de propósito, e assim, para quem tem um pouquinho de discernimento, tá mais do que óbvio qual é a intenção dele, né? O presidente Bolsonaro foi firme no seu posicionamento com relação à soberania nacional, e eu estou de acordo com ele. Eu acho que ele só precisa calibrar um pouquinho a forma, mas o conteúdo, sou totalmente a favor do que ele está falando. Um abraço a todos e seguimos firmes. Bom dia, Jovem Pan. Eu sou o Emilson, de São José dos Campos, São Paulo. Eu acredito aí que a visão do mundo sobre as queimadas tem a ver um pouco com as palavras do presidente, né? Se desde o princípio ele já tivesse organizado as Forças Armadas, a Força Nacional, tivesse mandado os aviões lá para combater o incêndio, não falasse tanta besteira, talvez o mundo veria de outras formas, entendeu? Eu acho que um pouco foi as palavras dele que ajudou aí para o mundo ter essa visão de que ele não está nem aí com a floresta, em combater esse incêndio, em proteger o meio ambiente. Foram as palavras dele que fez esse alarde todo no mundo. Bom dia, me chamo Davidson, moro aqui na cidade de Xinguara, no sul do estado do Pará. Com relação às queimadas que a mídia tem repercutido, a única coisa que eu tenho para dizer é que, desde que eu entendo por gente, sempre nessas épocas do ano é desse jeito. Infelizmente é desse jeito. Agora sim, eu gostaria que nos governos anteriores a população, a mídia, os famosos tivessem a mesma preocupação que estão tendo no governo atual. Claro, a responsabilidade, boa parte dela é do Estado, mas boa parte também somos da gente. Então assim, não adianta a gente ficar hoje falando, querendo dar uma de santo, sendo que no passado a gente estava pouco lixando para essa triste realidade. É isso aí, manda um abraço aqui para minha cidade, Xinguara, Pará. Tá aí, abraço para os ouvintes do Morning Show de Xinguara, agora 11h27, horário de Brasília.
reta final. Reta Você final. gosta desse R de rádio antigo? O rato roeu. Vamos lá, o programa tá terminando. Terminou nesse domingo a 79ª, cara. É verdade isso? Claro que não. Não, claro que não, é uma brincadeira. A edição do Masterchef. Mas parece. Fiquei compenetrado no termo aqui, 79ª. E aí, o reality da Band ainda tem fôlego? Eu sempre te faço essa pergunta. Pois é, olha só, ontem foi o impressionante foi ver que o Rodrigo, campeão do Masterchef, emitiu algum tipo de emoção, não é mesmo? Porque ele era aquela pessoa que ficava de cara impassível quando ganhava ou perdia qualquer prova. Ele era meio Clint Eastwood, tá bom. assim. Nossa, menos ainda, mas põe menos. Era assim, legal, obrigado. Mas o Rodrigo ganhou o prêmio ontem na final disputadíssima contra a Lorena. O programa não teve tantos tweets, por exemplo. Sim, em finais anteriores, o número de tweets exibido ali na tela passava fácil do 1 milhão. Ontem foram 240 mil até dado momento. Em audiência, o programa também não foi tão bem não, viu? Ele deu 4,2 pontos de média, segundo dados prévios, e ficou atrás até da Rede TV. Aí você me pergunta, ou melhor, o Edgar me perguntou... Eu te pergunto. E aí, tem fôlego? Tem fôlego? Tem. Olha, provavelmente vai ter, porque o programa volta para as terças-feiras, a partir do dia 15 de outubro, quando a Band estreia Masterchef, a revanche. E aí o Ed me pergunta, o que é Masterchef, a revanche? Não, velho, eu vou te perguntar, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil me adotou essa turma aí, aprendeu a amar essa turma. Carosella todo mundo ama. Ai, linda, fada sensata, vem ser minha amiga. Jacan, com aquele mau humor também, a galera passou a amar. A química dos três é o programa. Ana Paula, pô, todo mundo gosta da Ana Paula. Jacan ganha programa, a segunda temporada do Pesadelo na Cozinha a partir dessa terça-feira. A Paola tem inclusive um programa só dela, sendo desenvolvido pela Band há um tempo. Mas o Masterchef volta em 15 de outubro com o Masterchef A Revanche, que é basicamente a revanche de eliminados em edições anteriores contra os chefes, contra os jurados. Então, assim, é um Masterchef All Stars. Basicamente, ex-participantes famosos voltam para o programa e eu não vou contar pra ninguém que o Mohamed deve voltar. Olha, vamos lá, vencedora. A nossa hashtag entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter, hashtag Segundou no Morning, e o prêmio vai para o Valdemir Cruz, que colocou que pra gente falar a respeito do glorioso Verdão, que faz 105 anos de história, que não é o seu Guarani, né, Edgar? É o Palmeiras, né? Parabéns, então, ao Palmeiras aí pelos 5 anos... 105 anos não, os 105 anos de história, e o Valdemir Cruz leva o prêmio do programa. Valeu! E assim a gente termina mais uma edição, essa primeira da semana aqui no Morning Show, hein? Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, a gente volta amanhã às 10. Tchau!